Digesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial de podcast genial de resumos, resenhas. Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que de um jeito ou de outro mexe com todo mundo. O estigma que cerca a saúde mental. Vamos usar como nosso guia o livro Ninguém é Normal, do Roy Richard Grinker, para tentar desmontar essa ideia de anormalidade. Sabe, a gente vai ver como a sociedade, ao longo da história, não só definiu, mas praticamente inventou esse conceito. Nossa jornada vai passar pela vergonha pessoal, pelo impacto da economia, pela pressão maluca para todo mundo ser igual no século XX e vai chegar até os movimentos de hoje que estão começando a celebrar a neurodiversidade. A ideia é essa, entender de onde o estigma veio para a gente poder finalmente lutar contra ele. Vamos nessa? Para a gente já começar sentindo o peso do tema, vamos olhar para essa experiência do próprio autor. Aqui, o Grinker conta de uma vez, quando era jovem, que encontrou uma colega de classe internada no hospital psiquiátrico. E a reação das pessoas em volta, diretores, pais, até os médicos, não foi de acolhimento, sabe? Foi de um pânico silencioso. A ordem era uma só: silêncio total. Ele chega a dizer que se sentiu como se tivesse cometido um crime só por ter visto a luta de alguém. Essa frase é a porta de entrada perfeita para o nosso papo, porque ela resume o peso do segredo, da vergonha, que não cai só em quem está doente, mas em todo mundo que está por perto. E essa história dele já nos joga direto na pergunta principal de hoje. Ué, por que uma questão de saúde, como tantas outras, carrega essa mochila tão pesada de vergonha? Porque o nosso primeiro instinto como sociedade é esconder, abafar, falar baixinho, em vez de oferecer ajuda abertamente. Isso com certeza não é algo que nasce com a condição mental em si. É algo que foi construído. Então, o nosso trabalho aqui vai ser meio que de arqueólogo cultural, sabe? A gente vai cavar as camadas da história, da economia, da cultura, para achar a origem desse estigma todo. Então, vamos começar nosso primeiro capítulo mergulhando exatamente no ponto de partida daquela citação do Grinker, essa experiência profunda pessoal do estigma, que ele batizou de A Sombra do Segredo. É que antes de entender a história com H maiúsculo, a gente precisa sentir como essa sombra pesa no dia a dia, na vida das pessoas e das famílias. E aqui está o ponto central que define essa sombra. Pensa bem, lidar com uma questão de saúde mental já é uma batalha gigantesca por si só. Mas o estigma vem e coloca uma segunda camada de sofrimento por cima. É um transtorno em dobro. Além de lutar contra os próprios sintomas, a pessoa tem que lutar contra o preconceito, o julgamento, o isolamento que a sociedade impõe. É como lutar uma guerra em duas frentes ao mesmo tempo. Uma interna, contra a própria mente, e outra externa, contra o mundo. E muitas vezes, essa segunda batalha, a do estigma, acaba sendo tão ou mais pesada que a primeira. E essa sombra não é uma força invisível, não. Ela era terrivelmente concreta. Durante boa parte do século XX, a vergonha se mostrava de formas muito cruéis. Famílias, com medo do que os outros iam pensar, literalmente escondiam seus parentes em casa ou mandavam para instituições que, na prática, eram um destino sem volta. O próprio Grinker conta que, quando criança, ele e os amigos passavam por uma escola para crianças com deficiência intelectual e prendiam a respiração. Eles tinham medo de inalar o ar de lá, como se a condição fosse algo contagioso. E talvez o exemplo mais famoso e trágico seja o de Rosemary Mary Kennedy. Para tentar controlar as mudanças de humor dela, a família submeteu a uma lobotomia, que foi um desastre e a deixou com sequelas graves para o resto da vida. E depois, ela simplesmente desapareceu da vida pública. A história dela é o retrato do extremo a que o segredo e a vergonha podiam levar. Ok, a gente viu o estrago que o estigma faz. Mas aí fica a pergunta, como é que a gente chegou nesse ponto? É isso que nos leva para a nossa segunda parte, a invenção do anormal. Agora, a gente vai voltar no tempo para descobrir uma coisa fundamental. A linha que separa o normal do anormal não é uma lei da natureza. Ela foi uma fronteira desenhada, e muito bem desenhada, pela economia e pela cultura. Essa tabela aqui mostra a virada de chave que preparou o terreno para o estigma. Vamos dar uma olhada. Do lado esquerdo, a gente tem as sociedades pré-capitalistas, tipo as feudais. Lá, o mais importante era a comunidade. A sobrevivência de todo mundo dependia de um ajudar o outro. Cada pessoa contribuía com o que podia e a comunidade cuidava de todo mundo. Não importava a capacidade de cada um. Agora olha para o lado direito, a era do capitalismo. Tudo muda. O foco passa a ser o indivíduo, e o valor desse indivíduo passa a ser medido pelo quanto ele consegue produzir, pela sua utilidade econômica. A inatividade, que antes era só parte da vida, agora é vista como um problema,
um desvio. E quem não se encaixa nesse modelo de trabalhador produtivo autossuficiente começa a ser visto como um peso e, claro, é deixado de lado. E essa mudança de mentalidade não ficou só na teoria, ela se manifestou em eventos históricos bem concretos. Lá no século XVII, na Inglaterra, teve o tal do cercamento, que basicamente privatizou as terras que eram de uso comum. Isso expulsou um monte de camponeses que de repente se viram sem terra e sem trabalho. Essa galera passou a ser vista não como gente da comunidade, mas como um problema social que precisava ser controlado. Um século depois, no 18, a gente vê a explosão dos asilos. O mais famoso deles, o Bethlehem de Londres, teve o nome corrompido para Bedlam, que virou sinônimo de caos, de pandemônio. E esses lugares não eram para tratar ninguém, eram para trancafiar e controlar quem não se encaixava. E aí, no século 19, a ideia de loucura se consolida de vez, associada à irracionalidade, quase à animalidade. O louco era visto como alguém que perdeu a razão, a essência humana. Artistas pintavam o louco como um bicho e o manicômio virou até metáfora para criticar a política. Pronto, o anormal estava oficialmente inventado e separado do resto da sociedade. Bom, se a categoria do anormal já estava criada e bem estabelecida, o século XX deu o passo seguinte, uma verdadeira obsessão em definir e impor um padrão super rígido de normalidade. É aí que a gente entra na nossa terceira parte, a pressão para ser normal. Essa definição da antropóloga Ruth Benedict, lá de 1934, é a chave para a gente entender essa história toda. Normal não é um conceito biológico, gente, é sociológico. Ser normal é simplesmente ser aquilo que um certo grupo de pessoas, numa certa época, decide que é o certo, que é o aprovado. É um padrão cultural, uma convenção, não uma verdade escrita na pedra. O que era normal na Grécia Antiga não é normal hoje. O que é normal numa aldeia na Amazônia não é normal em Nova York. E o século XX foi a era de ouro de tentar martelar uma versão única do que era aprovado. O período depois da Segunda Guerra Mundial foi o auge dessa pressão toda. Existia um desejo enorme por estabilidade, por conformidade, por todo mundo andar na linha. Um sociólogo, o David Riesman, descreveu as pessoas da época como uma multidão solitária. Gente que estava mais preocupada em se encaixar e ser igual a todo mundo do que em seguir os próprios valores. E a ciência embarcou nessa. Teve um estudo super famoso de Harvard, por exemplo, que queria definir o homem normal. Só que a amostra deles era só de jovens brancos da elite que estudavam lá. O resultado óbvio foi que o homem normal era um jovem branco da elite de Harvard. E na cultura popular a coisa ficou até bizarra. Chegaram a criar um concurso para encontrar a norma, a mulher americana média, baseado numa estátua feita a partir da média estatística de milhares de mulheres. O resultado foi um ideal de beleza que, por ser uma média de tudo, não parecia com ninguém na vida real, só reforçando essa ideia de que ser normal era uma meta que quase ninguém conseguia alcançar. Mas felizmente, depois de séculos construindo o estigma e essa pressão para ser normal, a maré começa a virar. E é aqui que a gente chega na nossa quarta sessão, que é um verdadeiro ponto de virada. Desafiando o estigma. Agora a gente vai ver as ideias e os movimentos que começaram a remar contra essa corrente da conformidade. Um dos conceitos mais fortes e revolucionários que apareceram nessa luta é a dignidade do risco. A ideia é genial. Por muito tempo, o jeito de lidar com pessoas com deficiência era a superproteção. O objetivo era manter todo mundo seguro, longe de qualquer chance de errar. Mas o que se argumentou é que isso, na verdade, roubava uma parte essencial da experiência humana. A dignidade do risco diz que todo mundo, sem exceção, tem o direito de tentar, de errar, de quebrar a cara. Porque é assim, na tentativa e erro, que a gente aprende, que a gente cresce. Então, deixar de superproteger não é ser negligente, é garantir o direito de viver uma vida de verdade, com tudo que ela tem, vitórias e, sim, derrotas. E o mais legal é que essa mudança de mentalidade não ficou só no papel, não. Hoje, a gente vê a inclusão acontecendo na prática. Empresas gigantes como a SAP e o banco JP Morgan Chase criaram programas específicos para contratar pessoas no espectro autista. E não é por caridade, é porque eles sacaram que habilidades como hiperfoco e atenção a detalhes são uma vantagem competitiva. A mídia também mudou da água para o vinho. Personagens autistas que antes eram raros ou cheios de estereótipos, hoje são protagonistas de séries de sucesso tipo The Good Doctor e até aparecem em programas infantis como a Vila Sésamo, o que ajuda a normalizar a neurodiversidade desde cedo. Até instituições super rígidas como o Exército de Israel criaram programas para incluir jovens com deficiências, aproveitando as habilidades de cada um. Tudo isso leva a uma grande transformação. O diagnóstico, que antes era um fardo para esconder, para muitos hoje vira parte da identidade, uma ferramenta para se entender melhor.
O que nos leva, então, para a nossa última parte e para a conclusão mais importante de toda essa nossa conversa. Se o anormal foi uma invenção e se a gente está começando a desmontar essa invenção, qual é o novo jeito de entender a diversidade humana? A resposta pode estar na ideia de que, no fundo, todos estamos no espectro. O primeiro passo para a gente chegar nessa nova compreensão é jogar fora de uma vez por todas essa divisão antiga. A gente precisa apagar da cabeça essa linha que separa o normal do anormal. Essa visão de dois times, de um lado os sãos e do outro os doentes, é a raiz de todo o estigma. Ela cria um nós e um eles, e é justamente essa separação que abre a porta para o julgamento e para a exclusão. E no lugar dessa divisão, a gente precisa adotar a ideia de um espectro humano, um contínuo. Nessa visão, não existem duas caixinhas separadas, mas sim uma gama imensa de variações humanas. Ansiedade, depressão, alegria, foco, distração não são coisas que algumas pessoas têm e outras não têm. São traços que existem em diferentes graus em todos nós. A diferença entre alguém com diagnóstico e alguém sem não é uma diferença de tipo, mas de intensidade, de como esses traços se combinam e do impacto que eles têm na vida da pessoa. Somos todos diferentes e estamos todos, cada um do seu jeito, no mesmo grande espectro. E esse número aqui ilustra isso de um jeito perfeito, mostrando como é a cultura, e não a biologia, que define o que a gente vê. Durante muito tempo, a Coreia do Sul dizia que tinha pouquíssimos casos de autismo. Parecia uma condição rara por lá. Só que aí uns pesquisadores foram fazer um estudo a fundo numa cidade, avaliando mais de 50 mil crianças. E o que eles acharam? Uma taxa de prevalência de 2,6%. Esse número não era só alto. Era até um pouco maior do que em lugares nos Estados Unidos que eram considerados epicentros de autismo. O que isso prova? Que o autismo não era raro na Coreia do Sul. O que era raro era o reconhecimento, o diagnóstico, a visibilidade. A condição sempre esteve lá, mas o estigma cultural mantinha tudo escondido debaixo do tapete. E com isso a gente chega à mensagem central, a ideia mais forte que podemos tirar de toda essa discussão. O estigma não é um acidente da natureza, ele é filho do silêncio. Toda vez que uma condição é escondida, toda vez que se fala sobre ela sussurrando, toda vez que a gente finge que ela não existe, o estigma fica mais forte. E por outro lado, a arma mais poderosa que a gente tem contra ele é a franqueza. Abertura, conversa. Quando as pessoas começam a falar sobre o que sentem, quando a mídia mostra isso de forma honesta, quando um diagnóstico é visto não como uma sentença, mas como um caminho para se entender, a luz da compreensão começa a apagar a sombra do estigma. E assim, a gente encerra com uma pergunta, que é também um convite à reflexão e principalmente à ação. Um convite especial para quem trabalha com educação. A gente viu que o estigma é aprendido, é uma construção cultural que passa de geração em geração. Ora, se ele é aprendido, ele também pode ser desaprendido. Nas nossas salas de aula, nas nossas conversas, nas nossas comunidades, como é que a gente pode ativamente trocar esses velhos padrões de silêncio e de vergonha por uma nova cultura de compreensão, de aceitação e de apoio? A resposta para essa pergunta não está num livro, mas sim nas nossas atitudes de todo dia. A história mostrou pra gente como o estigma foi criado. Agora, o futuro depende de nós para desfazê-lo. Digesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial de podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar